Tem um tema que tá fervilhando aqui dentro e é claro que a gente precisa falar sobre ele. Por acaso você se percebe como uma pessoa bastante prática, agilizada e que gosta de desenrolar as coisas e vê as pessoas à sua volta como pessoas enroladas, procrastinadoras? Ah, os procrastinadores te irritam. Ou por acaso você se vê como uma pessoa mais criativa, uma pessoa que gosta de pensar nas coisas e vê nas pessoas práticas pessoas insensíveis e que fazem as coisas correndo ou de forma impulsiva e que dava para pensar, para fazer de uma forma mais bacana, mais elaborada, mais profunda. Então pode ser que você esteja na dinâmica do realizador e do artista. Vem cá que eu vou te contar mais detalhes. A minha intenção não é colocar você numa caixinha, mas eu percebo que quando eu começo a descrever um perfil, colocar um pouquinho de contorno, detalhar um pouquinho dessa personalidade, as pessoas têm mais facilidade de se identificar. Então a intenção é que essa descrição, esse pequeno contorno te ajude no teu autoconhecimento, na tua autopercepção para você perceber onde que você tá mais. Porque isso vai gerar vários conflitos e várias coisas belas e incríveis, tudo ao mesmo tempo. Isso vai trazer certas experiências na sua vida muito específicas. Acho que eu tô precisando de papel e caneta. Vamos então olhar para essas duas energias maravilhosas. De um lado, a gente tem um perfil de pessoa que tem bastante energia de ação. Ela é motivada a agir, ela tem uma pressão interna por agir. E isso traz uma habilidade de poder materializar coisas, dar forma, trazer para o mundo físico, fazer acontecer. Do outro lado, nós temos pessoas que têm bastante energia de sentir. Elas acessam coisas no invisível, elas acessam a sensibilidade, elas usam muito o sentir para conseguir trazer inspirações, ideias elevadas, ideias extraordinárias, a criatividade à flor da pele e tudo que é mais sensível. A troca de energias balanceada, ideal aqui, é que essa energia de ação traga materialização para o sentir e o sentir traga inspiração para a ação. Então, do lado da ação, nós temos aí o perfil do realizador e do outro lado, o perfil do artista. É claro que a gente não é 100% uma coisa, 100% outra, e isso varia em algumas circunstâncias, mas em geral a gente tem uma natureza mais propícia para um do que para outro. A gente pode enxergar a dança entre essas energias numa relação interpessoal, onde a gente vai ter dois indivíduos, um vai trazer mais energia de ação e outro vai trazer mais energia do sentir, de novo nessa dinâmica do realizador e do artista. E a gente também pode ter a dança entre essas energias no nível intrapessoal, ou seja, você com você mesmo, você vai ter que lidar com essas duas energias. E é importante que você aprenda a equilibrar essas energias dentro de você. Como é que vai ser esse equilíbrio? Vai ser 50-50? Provavelmente não, porque aí vai depender da natureza de cada um. Se você tem uma natureza que é mais realizadora, você vai ter lá 70% de energia de ação e 30% de energia do sentir. Ou se você tem uma energia mais de artista, uma alma mais criativa, você vai ponderar mais para o outro lado. Tudo isso vai depender da sua própria natureza, mas é importante que você traga doses do outro lado para conseguir entrar em equilíbrio e criar essa sua alquimia individual. Mas por que raios a gente deveria estar se preocupando em harmonizar essas energias, em mediar esse campo? Porque aí a gente consegue unir esses dois mundos, trazer harmonia e aí essas energias começam a colaborar. Uma começa a instigar a potência da outra e num movimento muito sinérgico a gente começa a aumentar a potência de cada uma. E o que elas criam juntas é algo muito especial, que é a capacidade de materializar ideias elevadas. E o que são ideias elevadas?
criações, projetos, negócios que elevam os seres humanos, que fazem a gente acessar sentimentos elevados, conectados às virtudes, compaixão, serenidade, conexão, amor, leveza, sentido, propósito, plenitude, paz, contemplação, contentamento. Falando em elevação, eu lembrei esses dias que eu fui visitar um templo budista aqui próximo de São Paulo com uma amiga. E aí a gente chegou bem na hora da cerimônia e tinha uma pessoa meio prática ali organizando toda a cena, né? Quem vai, quem fica, a fila, porque divide a fila dos homens, a fila das mulheres, é tudo organizado. E aí ele perguntou se a gente ia ficar na cerimônia, eu falei, vamos. E eu não fazia ideia qual era a cerimônia. Aí eu falei, o que vai ter de cerimônia, afinal? Aí ele tava meio com pressa, assim, meio prático, ele falou assim, entoação de mantras é pra elevar a alma, entoação de mantras elevar a alma. Eu falei, elevação de alma, isso aí eu quero, vamos lá. Aí a gente foi. Então, o cartaz do cara é, venha elevar sua alma, e eu comprei. Faz parte. Mas e a dor? E as emoções doloridas, como a culpa, medo, vergonha, inveja, abandono, rejeição? A energia de artista nos ajuda a acessar essas emoções doloridas e liberar a energia estagnada, que estava reprimida, rejeitada. A gente não consegue acessar os sentimentos mais elevados se a gente estiver rejeitando as emoções mais densas. Então eu preciso abrir o espectro emocional de sentimentos por completo para conseguir passar mais tempo em sentimentos elevados. Então, dentro de um perfil mais realizador, mais artista, eu vou ter dois lados. Eu vou ter um lado que eu vou chamar aqui de sombra e vou ter um lado que eu vou chamar aqui de luz. Se esse termo não bate bem aí para você, você pode trocar por qualquer outro. O que a gente está chamando de lado sombrio aqui? Todo desequilíbrio. Quando esse perfil entra em desequilíbrio, ele vai ter comportamentos sombrios. E quando ele consegue se conectar com a sua verdadeira natureza de forma equilibrada, ele vai acessar a sua luz, o seu estado mais elevado, a sua potência. Então, do que a gente está falando aqui? Num desenvolvimento de consciência, num desenvolvimento humano, onde cada vez mais você vai subindo e você vai espiralando para cima. Mas vai ter momentos que você vai desequilibrar, é natural a gente aqui nessa jornada. Você vai oscilar entre estados mais elevados e estados mais sombrios. Mas quanto mais você trabalha a sua consciência, mais tempo você consegue passar no estado elevado, que aí você vai emitir a sua luz e você vai estar na tua potência. E estando na sua potência, você vai ajudar outras pessoas também a ativarem a sua própria potência. O que eu fui percebendo é que muitas vezes, quando eu começo a falar da luz de cada perfil, explicar quais são as características, as habilidades, a potência, às vezes as pessoas rejeitam por acharem que é muito grandioso. Como elas ainda carregam muita autocrítica, elas não conseguem se ver em todas aquelas características. Ela confunde o que é potencial e o que está desenvolvido ou não no momento. Então, eu achei que seria melhor a gente começar pelas sombras. Já que você está com bastante autocrítica, vamos dar nome aí para sombra, para toda essa nhaca, como eu costumo dizer, todo lado desequilibrado. A qualquer momento você pode estar no seu lado equilibrado dentro do seu perfil e no seu lado desequilibrado. Não tem a ver com defeitos e qualidades. Tira essa visão da sua cabeça. Você pode se desenvolver para cada vez mais manifestar os lados mais elevados. Você diminui a manifestação da sombra e aumenta a manifestação desse lado elevado. Mas a sombra é algo que você vai ter que aprender a lidar. Quanto mais você rejeitar ela, mais escondida ela fica, pior o rolê. A melhor coisa pra gente fazer com a sombra é assumir ela, ou encarar ela de frente, porque quando a gente encara e aceita, por mais paradoxal que pareça, como muitas coisas no autoconhecimento, quando você aceita a sombra, é que ela para de te atrapalhar. Aí você consegue transmutar e fazer esse processo alquímico de pegar essa informação energética densa e começar a sutilizar. E aí ela não te atrapalha mais no seu dia a dia. Diminuir a quantidade de conflitos que você vai ter nas relações. Vamos escrever as sombras para você se identificar com a sua? A sombra do realizador. Competitividade excessiva, que pode ser neutralizada ali com os esportes. Não à toa a gente vê os realizadores indo para esportes bastante competitivos. Comparação constante. Dificuldade de ver o sucesso dos outros, porque ao ver os outros tendo sucesso, isso gera uma cobrança neles mesmos. Tem uma voz constante falando que eles não estão fazendo o suficiente.
Atribuir o seu senso de valor ao dinheiro, então momentos onde tem estabilidade financeira ou de transição de carreira vão mexer muito com a autoestima dessa pessoa. Medir todos apenas pelo que fazem. Um incômodo muito grande com quem tem tempo livre, com quem tem ócio, com quem fica na indecisão, com quem não sabe o que quer, com falta de clareza. Uma irritação profunda com os procrastinadores, não preciso nem explicar o porquê. Uma alergia a comportamento vitimista, autocobrança e pressão excessivas, se tornar provedor de forma desequilibrada. Como ele tem facilidade de materializar e realizar, ele se sensibiliza também pela falta de dinheiro e falta de recurso. Então, ele às vezes se torna o provedor não só financeiro, mas provedor de soluções para a família. Acaba carregando pessoas de forma desequilibrada, que gera mais carga, mais autocobrança e mais responsabilidade para uma mente que já tem um nível de responsabilidade muito alto. Descansar? Oi? Não preciso falar nada. Também, dentro da sombra, o realizador vai fugir das suas emoções. E dentro do espectro emocional, eles preferem manifestar a raiva do que a tristeza e melancolia. Até porque eles associaram a energia da raiva com a energia de fazer algo, de reviravolta. E a tristeza e a melancolia, eles morrem de medo porque eles têm medo de qualquer coisa que os faça parar. Eles também vão fugir das reflexões, análises, elaborações, planejamentos e estratégias, qualquer coisa que pareça pensar muito e fazer pouco. Acabam se tornando muito impulsivos, né? Fazem sem refletir. Então, o realizador, quando está em desequilíbrio, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque ele é uma máquina de realização. Ele vai sair fazendo, especialmente num contexto corporativo, por exemplo. Se você tem um gestor ultra realizador e você comenta um negócio meio desintencionado ali, ele vai tomar uma decisão. Então, tome cuidado. Também traz bastantes desequilíbrios no corpo, acaba tendo lesões por sobrecarga e estresse, como também vai compensar muito com os esportes, acaba tendo lesões. Um estresse elevado, pavio curto, panela de pressão, uma impaciência com qualquer coisa que não acompanhe a sua velocidade máxima. Também vai ter dificuldade de delegar. Então, quando esse realizador é um empreendedor, ele vai ter muita dificuldade de delegar, porque ele faz bem e faz muito rápido e é agilizado e supera obstáculos. Então, ele vai ter dificuldade com as pessoas que encontram o obstáculo e ficam meio perdidas. Vai ter agenda lotadíssima, sem espaço nenhum, o tempo inteiro resolvendo o problema, o tempo inteiro pensando em coisa para fazer, o tempo inteiro fazendo coisa. Ele vai ter dificuldade com o descanso, com relaxamento e com momentos de ócio. E também uma insensibilidade e intolerância com as dores e dificuldade dos outros, que nasce daquela desconexão que eu falei anteriormente da sua própria emoção. Então, como ele tem dificuldade na sombra, ele vai ter dificuldade de lidar com as suas emoções, ele não vai querer ver suas emoções, por medo das suas emoções o paralisarem. Eles também não vão ter paciência para as emoções das outras pessoas. Então, eles acabam se tornando pessoas um pouco duras e agressivas, principalmente em como lidar com a dificuldade dos outros. Sombra do artista. Lembrando que esse termo assusta muita gente, então se você se sentir extremamente desconfortável, você pode substituir por sombra do criativo. Eu coloco artista aqui porque fica mais lúdico, mas faça suas substituições que vão te ajudar. Em primeiro lugar, com certeza, a procrastinação. O perfeccionismo paralisante, uma crítica excessiva de si e dos outros, exceto quem eles colocam no pedestal, já vamos chegar nesse ponto. Desejos excessivos e insaciáveis. Ele precisa ter sempre o melhor equipamento, o melhor material curso, que também pode ser a luz, mas é muito fácil desequilibrar e ficar numa lista infinita de desejos, e ele não consegue aproveitar o momento presente porque ele está sempre desejando algo que ele não tem, fugindo do presente, alienação no futuro. Materialistas. Acaba dando muito valor às coisas materiais e achando que é isso que falta para ele conseguir criar esse universo dele.
uma crítica muito grande à expressão criativa das outras pessoas, como ele tá a sombra do artista é o artista frustrado. Então, ele vai projetar suas frustrações para as outras pessoas. Então, ele vai trazer um pessimismo também forte, ele vai projetar isso nas ideias dos outros e ele acaba se tornando um dream killer, o que é o oposto da potência dele, né? Porque o artista consegue se conectar muito com o mundo da imaginação, das possibilidades, onde tudo é possível, até essa parte mais visionária. Só que na sombra, ele vai estar pessimista. Vai ter um peso. Você vê a pessoa andando, parece que tem uma nuvem, assim, uma nuvem cinza. Um incômodo com gostos e estilos convencionais, né? Tudo que é muito padrão. Vai criticar muitas pessoas no mundo corporativo, por exemplo, né? Vai gostar de coisas muito nichadas. E uma certa até arrogância com relação a estilos, né? Sabe aquela pessoa do cinema que faz cara feia quando uma pessoa fala que gosta de um filme que não é muito, sabe? Que é mainstream, ela vai criticar tudo aquilo que é mainstream. Achar que o que faz não tem qualidade nem profundidade, de novo, uma crítica muito grande. Obsessão pela aparência, ao mesmo tempo que eles conseguem materializar o seu universo visual, isso pode desequilibrar e ficar obsessivo pela aparência de forma superficial e materialista. Um desejo de pertencer a grupos sociais e culturais, e às vezes eles acabam se desconectando da sua autenticidade para poder pertencer. Se sentir incompreendido, e aqui faz parte da jornada do artista, mas se for um nível muito grande, isso pode paralisar, isso pode criar conflitos nas relações. Uma rebeldia muito grande que atrapalha a materialização. Toda a sombra do artista atrapalha ele de materializar suas ideias mais brilhantes e até de acessar algumas ideias brilhantes. Rejeição do dinheiro e mentalidade do negócio, aquele artista que negou o dinheiro, que vive quebrado, então a gestão financeira é péssima, aquela pessoa que uma hora tem, outra hora não tem. Ela nunca tá bem financeiramente e boa parte é porque ela rejeita o dinheiro e critica a parte comercial. Distração com notícias ruins, aqui é por conta da alta sensibilidade. Algumas notícias ruins vão motivar o artista a criar soluções e coisas bonitas para o mundo, ou coisas de sensibilização para conscientizar as pessoas dos problemas do mundo. Mas aqui a distração nasce quando isso não está ajudando ela a criar. Uma melancolia profunda, que ao mesmo tempo pode ser fonte da sua inspiração, mas se desequilibrar, fica perdido na melancolia, não consegue sair. Uma frustração muito grande, porque tem muitas ideias e não consegue realizar, então, ou não consegue realizar na proporção que gostaria, então gera essa frustração. São improdutivos com seu alto tempo livre. Aqui em produtividade, eu não estou falando em produtividade que o realizador vai criticar. O artista precisa ser produtivo em ser artista, não em ser realizador. Mas ele vai ser improdutivo até com o seu processo de criativo. Ele vai ter muito tempo e aí toda essa sombra vai atrapalhar ele de usar esse tempo para a sua criação e inspiração. Eles vão colocar quem eles admiram num pedestal muito grande, uma coisa assim, cria uma névoa dessa projeção, uma idealização, que em geral são pessoas mortas ou que eles nunca vão ver pessoalmente, o que facilita essa romantização, porque eles não têm que enfrentar a realidade de conhecer essas pessoas. Então, uma romantização e um idealismo muito grande, e aqui é a forma desequilibrada, porque o idealismo ele é importante para o artista lá na luz dele, mas se desequilibra, ele vai se desconectar da realidade, isso atrapalha ele. Se fecham e não conseguem compartilhar, é tanto medo das críticas que eles param de compartilhar com as pessoas suas ideias, eles ficam tanto tempo sem compartilhar que eles param de criar. Então aí entra na trava criativa, porque eles não conseguem compartilhar nem com eles mesmos no seu próprio pensamento. Então cria uma autocensura muito grande. E uma intensidade emocional muito forte, não trabalhada, porque se for trabalhada, ela vai para a luz do artista, mas não trabalhada, ela pode levar esse artista para alguns comportamentos viciosos, hábitos nada saudáveis de vício mesmo, para tentar neutralizar essa intensidade emocional. Algo que a gente precisa aprender, então, é equilibrar esses perfis, seja na nossa relação intrapessoal ou interpessoal. E equilibrar esses perfis é experienciar a polarização, não tem como fugir desses conflitos iniciais da polarização. Lembrando que equilíbrio não é para você deixar de ser você, é que você consiga ser você com mais harmonia, gerando menos conflito interno e conflito no meio.
Imagina então que a gente tem aqui o artista e o realizador, que eu coloquei o símbolo ali de A e de R, e eles podem estar num polo positivo e negativo, que eu vou chamar dessa forma para facilitar o entendimento. Então, se ele estiver no polo negativo, ele vai estar lá mais com a sombra manifestando, e se ele estiver no polo positivo, ele vai estar mais com a sua potência. Imagina uma dinâmica onde a gente tem o artista no polo positivo e o realizador no polo negativo. Quem vai ser responsável por provocar para que o outro se eleve é o artista. Então, ele vai provocar o realizador, vai inspirar, vai fazer refletir, vai ajudar essa pessoa a aprofundar, a trazer também elementos sutis, de mostrar beleza para esse realizador, sentido, evocar paixão, ânimo, trazer esse fogo da inspiração para o realizador. E aí ele começa, se ele estiver aberto nessa relação, ele começa a positivar. Agora vamos imaginar o oposto, que o realizador está na sua potência positiva e o artista do seu polo negativo. Então o realizador é que vai puxar o artista, provocar o artista para vir para a realidade, para ser prático, para conseguir materializar suas ideias, para sair desse campo mental da procrastinação e iniciar, dar os primeiros passos, a trazer uma inspiração, uma visão de negócio que vai ajudar esse artista a ter prosperidade na sua vida, a dar forma às suas ideias, para trazer clareza, metas, ambição, objetivos. Aí esse artista começa a positivar e diminuir o comportamento da sombra. Agora, se os dois tiverem muitos comportamentos ali na sombra, no desequilíbrio, que acontece com muita frequência, é que o realizador vai ter vários julgamentos com relação ao artista, que vai atrapalhar a conexão entre eles. Ele vai enxergar esse artista como preguiçoso, mimado, crítico, rebelde, procrastinador, cabeça na lua, louco e instável. Nesse estágio, ele não consegue admirar o artista. E o contrário também, esse artista vai julgar o realizador como uma pessoa rasa, avara, insensível, brega, convencional, chata, burocrática e por aí vai. É comum que a primeira experiência dessa dinâmica entre esses dois polos vai ser bastante conflituosa, vai gerar bastante raio para os dois lados, vai gerar repulsa e rejeição. Então toma cuidado, porque tudo aquilo que você exclui, a vida inclui e inclui direitinho. Não adianta você fugir de tudo que você rejeitou naquela outra pessoa, não adianta fugir dessas energias, até porque você tem que trabalhar elas dentro de você. Então a solução é enfrentar o conflito e harmonizar. Como a vida está sempre a favor da nossa evolução, ela não vai deixar da gente fugir dessa aula. Vai colocar a gente em relações muito íntimas, muito próximas, para que a gente encare frente a frente, como relação de irmãos, relação de casais ou até sócios ou pares de trabalho. Uma coisa que eu bati cabeça para compreender e aceitar é que a gente circula naturalmente entre essas duas energias. Então, quando eu fazia testes de personalidade, normalmente os testes de personalidades eles são muito binários, né? São poucos os perfis comportamentais que consideram essa parte situacional. E é bem importante que a gente considere, porque dependendo do ambiente, dependendo daquele grupo de pessoas, a gente pode trazer uma energia complementar, o que é extremamente útil e necessário. É como se a gente olhasse para o meio e pensasse o que elemento falta aqui, o que precisa ser estimulado. Só que isso acontece quando as pessoas têm a mente um pouco mais aberta e flexíveis, são pessoas que são mais adaptáveis. No meu caso, por ter uma flexibilidade mais adaptável, isso me gerava várias crises de identidade no passado, porque eu fazia testes de personalidade, vocacional, e aquilo variava muito, é como se desse equilibrado em todos os elementos, porque eu lembrava de várias cenas onde eu fui uma coisa e cenas onde eu fui outra coisa. E isso não tem nada a ver com falta de identidade, falta de personalidade, isso tem a ver com o perfil ser mais adaptável. É claro que a gente tem uma coisa da nossa natureza que é mais forte. E aí você pode observar quando todos os papéis estão preenchidos, você volta mais para sua natureza, porque você não precisa ficar compensando, você pode finalmente focar naquilo que é mais forte para você. Mas quando o ambiente está carente de algum elemento, as pessoas mais adaptáveis, elas vão naturalmente trazer o elemento que falta.
Só que as pessoas com uma mentalidade mais rígida, elas não conseguem fazer essa adaptação. Então elas se mantêm naquilo. Não, tem que sair fazendo, tem que sair fazendo. Por exemplo, imagina o realizador fixo. Tem que sair fazendo, não pode ficar pensando muito, tem que sair fazendo. E aí ela não consegue se adaptar e perceber as nuances daquele momento, daquela pessoa, ela não consegue trazer um comportamento individualizado para aquela pessoa e para aquela cena. Então ela tá rígida e ela é aquela pessoa que mantém mais o mesmo tipão, porque ela tem uma mentalidade mais rígida. Mas qualquer pessoa que tem uma mentalidade mais aberta vai se ver dançando na situação. Se você é um gestor, por exemplo, você pode perceber que você não é o mesmo gestor para cada um da sua equipe. Porque cada pessoa da sua equipe vai pedir um balanço, vai pedir um equilíbrio, vai pedir algo complementar. E aí você vai ativar mais um lado do que outro, dependendo do que estiver faltando naquela cena. Dando um zoom no aspecto intrapessoal, você com você mesmo, é importante que a gente libere todo esse espectro para a gente poder navegar entre um lado e outro livremente. Porque se eu começo a ter probleminhas com uma energia, eu começo a colocar entulhos nela. Aí eu vou bloqueando o acesso e gerando uma trava, um bloqueio. Então eu posso gerar um bloqueio na minha materialização ou um bloqueio, acesso à minha energia criativa. Aí eu limito o espaço e circulo só um pouquinho. Então, dentro do nosso trabalho interior, a gente precisa liberar a via. Uma forma da gente descobrir se a sua natureza é mais para o realizador ou para o artista é fazendo algumas coisas para te irritar. Então, por exemplo, se eu ficar aqui cortando esses papéis, aí você vai ficar pensando aqui, será que eu vou ter que esperar ela cortar todos esses papéis para ela continuar? Meu Deus, mas por que ela não imprime para ser mais prático? Adivinha quem é você? Agora, se eu desenhar tudo isso aqui e te mostrar, e você falar assim, tá meio torto, né? Nossa, dava para fazer com material tal. Nossa, mas esse ângulo, essa luz, esse enquadramento... Descobriu? Então eu sei que você pode estar tendo bastante conflito com as pessoas à sua volta, eu sei que você pode estar bastante frustrado com os artistas do seu lado, ou você pode estar bastante frustrado com os realizadores práticos insensíveis do seu lado. Eu sei que gera muito conflito, mas uma hora você vai conseguir harmonizar e ver a potência de trazer esses dois elementos. Então a gente consegue, de fato, entender qual é a importância da diversidade enquanto completude, enquanto unicidade. A gente trazendo essas duas energias dentro de nós e nos grupos e nas equipes, a gente consegue juntar novamente o céu e a terra. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado a encontrar a sua natureza, a entender as sombras e os equilíbrios para que você possa trabalhá-las e migrar para a luz do seu perfil e que você possa identificar outras pessoas também à sua volta e pensar como que vocês conseguem equilibrar e harmonizar a relação para conseguir tirar o proveito, tirar o melhor de cada energia. No momento que você se sente procrastinando muito, batendo cabeça, complicando as coisas, vá buscar um realizador onde você se sinta à vontade para compartilhar suas ideias, para conseguir trazer essa energia de realização e materialização para você nesse momento. Agora, se você se sente fazendo um monte de coisa, exausto, você não está conseguindo ver as coisas com clareza, ou você está vivendo uma vida muito no automático e está faltando inspiração, talvez você possa conversar com uma pessoa que tem mais alma de artista, que possa te trazer uma inspiração, possa te mostrar a beleza e possa recuperar o seu fôlego e o entusiasmo para você voltar a realizar com esse gás. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso por hoje, nos vemos no próximo vídeo.